Olá, turma! O nosso tema escolhido para a apresentação foi o escoamento externo. O que seria o escoamento externo? O escoamento externo é aquele que ocorre externamente na superfície sólida, onde o fluido está em contato com uma única fronteira sólida. E nada mais sensacional do que a gente tirar exemplos do nosso dia a dia para estar explicando um pouquinho mais do que seria esse escoamento externo. Aqui, o aerofólio e tipo desses exemplos a gente pode estar citando, que seria uma asa de um avião, um leme de um barco ou um carro de corrida. Aqui a gente tem um aerofólio como um obstáculo e aqui a gente tem um fluido ar percorrendo a camada externa deste obstáculo. Logo a seguida a gente tem uma bola e também a gente tem a camada do fluido ar percorrendo a superfície externa dessa bola. Aqui a gente tem de uma forma mais detalhada como que funciona e como que é a interação dessas camadas do fluido em contato com essa superfície do obstáculo. À medida que essas camadas vão se aproximando da superfície do obstáculo, ocorre a desaceleração dessas camadas do fluido. Velocidade da superfície é igual à velocidade do fluido na superfície deste obstáculo. E é aqui que a gente aprende um pouquinho do que é a camada limite. O que seria essa camada limite? Camada limite é a região afetada pela presença da superfície. O que seria isso? É a presença das camadas dos fluidos em contato com a superfície do obstáculo. O que seria importante ressaltar na camada limite? Gradiente de velocidade importa e forças viscosas são importantes. É aqui que a gente tem na prática como que funciona fluido escoando livremente e aqui a gente tem quando ele encontra uma superfície, quando esse fluido encontra um obstáculo, onde ocorre esse gradiente de velocidade e onde ocorre a velocidade de corrente livre. Então, o escoamento externo está presente em várias coisas do nosso dia a dia, no nosso cotidiano e nas atividades da nossa volta. Por exemplo, em partes de turbinas de aeronaves, assim também como em prédios, como em carros, até mesmo debaixo d'água, como em submarinos. A gente pode encontrar nos glóbulos vermelhos no nosso sangue, em um chute de uma bola de futebol, até no nosso dia a dia em casa, por exemplo, lavando a louça ou tomando um copo de água, como vou demonstrar aqui. Então, como podemos perceber, o líquido ele tende a ficar o mais tempo possível que ele consegue na superfície. Para exemplificar como funciona um escoamento externo, nós usamos um carrinho como aerofólio, usamos também um fundo preto para melhor visualização do fluido e para fazer o fluido nós usamos um gelo seco com água e um copo com canudo para direcionar a fumaça e para observar o comportamento também do fluido, como vocês verão no vídeo a seguir. O escoamento externo tem 4 fórmulas nas quais podemos considerar importantes. Tem a espessura de deslocamento, a espessura de quantidade de movimento, o arrasto e a sustentação. A espessura de deslocamento é a distância que a placa seria deslocada, de modo que a perda de fluxo de massa fosse equivalente à perda causada pela camada limite. A espessura de quantidade de movimento é a distância que a placa seria movida, de modo que a perda de fluxo de quantidade de movimento fosse equivalente à perda real causada pela camada limite. O arrasto é a força que o escoamento faz na própria direção. Já a sustentação é a força que o escoamento faz na direção normal do próprio escoamento. Na espessura de deslocamento e espessura de quantidade de movimento, nós temos o Uzinho e o maiúsculo. O Uzinho, nós podemos dizer que é a velocidade na camada limite. E o maiúsculo é a velocidade na corrente livre. E no arrasto nós temos o CD e o FD.
O CD é o coeficiente de arrasto e o FD é a força de arrasto. O CL é o coeficiente de sustentação e o FL é a força de sustentação. Bom, galera, como podemos ver no vídeo apresentado pelos meninos, o escoamento externo está presente em 100% no nosso meio de convívio. Ele nada mais é do que a prova viva de que mecânica dos fluidos não faz parte apenas de uma matéria na engenharia, mas também serve para nos ajudar a entender como o ambiente se comporta e atua sobre os nossos corpos. E entendendo isso, podemos desenvolver tanto novos projetos como melhorar o que já existe. E um exemplo clássico disso é as empresas automobilísticas, que até a década de 90 tinha aderido um design um pouco mais quadrado, mas com o passar do tempo, o avanço da tecnologia, foi notado que a força de arrasto tinha um impacto muito grande sobre os seus veículos, tanto no seu desempenho como no consumo de combustível. Um exemplo clássico que eu posso estar dando para vocês aqui é o famoso Gol, que até então era conhecido como Gol quadrado e hoje, com um design totalmente diferente, é chamado também de Gol bolinha. Bom, espero que tenham gostado da nossa apresentação e da nossa explicação, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.